Esoterismo e pseudo-esoterismo. Vamos a começar nossa palestra desta noite. Hoje nos propomos investigar sistemas que nos permitam experimentar isso que está mais além do corpo físico, isso que pertence a outras dimensões da natureza e do cosmos. Bom, antes de tudo, é necessário que os irmãos ponham muita atenção. Há uns quantos anos aconteceu em Roma um caso insólito. Uma freira caía constantemente em transes mediúnicos ou hipnóticos, então assumia certas atitudes, poderíamos dizer, imodestas, ou talvez, diríamos, obscenas. Se confessou com o senhor cura e lhe relatou a questão. O que se passava era que ela conservava um retrato de um namorado que havia tido, bastava-lhe ver o retrato para cair nesses transes tão estranhos, hipnotizada. Durante os tais transes estava, pois, na atitude de uma mulher que está na cópula químico-metáfica. O cura se interessou pelo tal retrato e lhe disse que o trouxesse. Ela, naturalmente, obedeceu. Dias depois, o senhor cura tinha em suas mãos aquela foto. Não era uma foto como as atuais, pois naquela época a fotografia, em si mesma, não existia, mas sim era um retrato pintado à mão por algum retratista. Mas ao examinar aquele retrato se pôde evidenciar, claramente, que tinha um marco bastante interessante, um marco cheio de pedras, não diria preciosas, mas sim mais bem pedras de adorno, pedras falsas, ou fantasias, mas que em todo caso eram brilhantes. Bastava-lhe ela ver tais pedras brilhantíssimas para cair, de fato, em transe hipnótico, e até mediúnico. O cura experimentou com ela e o resultado sempre foi o mesmo. Consultou a outra autoridade mais eminente nestas questões, e se fizeram distintos experimentos com outros sujeitos. Foi então quando a hipnologia tomou grande força. Por toda parte surgiram sujeitos impressionáveis, passivos, que foram submetidos ao sono hipnótico mediante pedras brilhantes. Fazia-lhe olhar fixamente para as pedras brilhantes, fazia-lhe passe sobre a cabeça e corpo do paciente, e este entrava em sono profundo, posse de modo então a cura por meio do hipnotismo. Tudo isto acontecia em plena Idade Média, quando ardiam as fogueiras da Inquisição por todas as partes. Assim que a hipnologia, que hoje se estuda na Faculdade de Medicina, pois, não é coisa nova, nem a aplicação do hipnotismo à questão médica, tampouco é uma novidade, já se ensaiou nesse sentido naquela época. Não está demais dizer que tais ensaios resultavam no fundo perigosos, porque o Santo Ofício estava muito ativo, mas até os mesmos clérigos se haviam interessado pelo caso da freira. Propagou-se então por toda a Europa a questão da hipnologia, e bem pronto se sucedeu com o mediunismo e afins, toda a classe de experimentos psíquicos se suscitaram à raiz da questão essa. Foi então quando surgiram as mais variadas escolas, e muito mais tarde apareceram em cena, já depois de algum tempo, personagens como Richard Charcot, César Lombroso, Camilo Flammarion, etc. Isso foi mais tarde já, no tempo. Enquanto experimentos, houve notáveis, mas muito mais tarde, como resultado daquelas inquietudes medievais. Não está demais recordar, por exemplo, os experimentos com Eusapia Paladino de Nápoles. Essa mulher despertou inquietudes em toda a Europa. Em presença dela, por exemplo, uma mesa se levantava no ar, violando a lei de gravidade. Claro, vieram sábios a Nápoles de toda a Europa. Iam eles com o propósito, diziam, de desmascarar a fraude. Gentes céticas por natureza e materialistas, aqueles cientistas começaram por examinar o organismo físico de Eusapia Paladino. Para os experimentos se utilizou um laboratório muito bem equipado. A Eusapia Paladino se lhe sentou em uma cadeira fixa no chão, devidamente assegurada, de lado e lado havia um par de postes de ferro, se lhe acorrentou como para que não pudesse fazer nenhum truque, se lhe envolveu o corpo com arames elétricos. Até os dedos das mãos estavam conectados com arames elétricos. Qualquer movimento, por insignificante que fosse, era suficiente como para que soasse uma campainha, assim que ela estava praticamente controlada. Contudo, depois de cair ela em transe hipnótico, se sucederam fenômenos extraordinários. Certamente uma mesa levitou no ar, tomarãs e fotografias. Pudesse verificar que não havia nenhum truque. Os cientistas se convenceram até a saciedade de tal fato. E não lhes ficou mais remédio que render-se ante a evidência. Uma bandola, que havia no chão, foi levantada por mãos invisíveis em presença de todos, e dela saíram melodias inefáveis.
um aparelho de música que estava metido dentro de uma caixa de aço hermeticamente fechada, e devidamente carregada com eletricidade, a alta tensão, ressoou deliciosamente tocada por mãos invisíveis. A mãe de Bottazzi, um grande científico, que havia morrido havia muitos anos, fez sua aparição em pleno laboratório, a fotografaram, avançou até onde estava seu filho e lhe abraçou chamando com um apelido caritativo de família e dizendo-lhe, filho meu, etc. Tudo isso foi formidável e não cabia truque aí, se tomaram moldes em gesso de mãos, de rostos, etc. Balanças devidamente controladas, se moveram por si mesmas e marcaram determinados pesos específicos, mãos que podiam passar sobre pedaços fosforescentes de papel ou de capas fosforescente, e eram visíveis. Porque para o experimento se apagavam certas as luzes e permanecia tudo controlado, qualquer suspeita de truque era suficiente para que se acendesse um foco, aí não cabiam truques. Depois de tudo, os cientistas esses regressaram a seus países de origem perfeitamente convencidos, seu ceticismo ficou destroçado, reduzido a poeira cósmica, porque foram formidáveis tais experimentos. E, que diremos dos experimentos de William Crookes na Califórnia? Em uma casa de Hidesville, aconteceram fenômenos insólitos. Começou a chover pedras sem motivo algum dentro do interior da casa. O curioso era que essas pedras entravam por uma janela e saíam por outra. Movimentos estranhos que não se correspondiam de modo algum às leis da física, mesas que se levantavam no ar, cadeiras que iam e vinham flutuando na atmosfera, coisas extraordinárias. Foi então quanto a William Crookes, aquele que descobrira a matéria radiante, aquele que a apresentará em seus famosos tubos de cristal, lhe coube também experimentar, ele notou que todos esses fenômenos se sucediam em presença de duas senhoritas da casa, as duas senhoritas Fox. Arranjou então também um laboratório, convidou a todos os cientistas do mundo a estudar o fenômeno, e começaram os experimentos. Estas senhoritas eram metidas dentro de uma câmara, devidamente acorrentadas, para assegurar-se de que não iam a fazer nenhum truque, e logo vinham os fenômenos. Se materializou então Kate King, uma mulher morta havia muitíssimos anos, se fez visível e tangível em pleno laboratório, e esteve se materializando durante 3 anos seguidos. As senhoritas Fox, entanto, caíam em estado de transe. Se nos tem dito que para essas materializações havia que utilizar a força vital destas senhoritas, o certo foi que se condensava aquela aparição ante todos os científicos. Tomarãs e fotografias por quantidades, 3 anos seguidos de materialização de Kate King, aos 3 anos se despediu de todos os científicos, disse, já tenho cumprido minha missão aqui no mundo físico, lhes tenho demonstrado que os defuntos continuamos vivendo nos mundos superiores, a isso tenho vindo e minha missão está cumprida. Se despediu de todos entre lágrimas e soluços, as câmaras de fotografias foram registrando os processos de desmaterialização daquela defunta, ainda lhes deixou materializado um cacho do cabelo como recordação. Sábios vieram, repito, de toda a Europa, incrédulos todos em 100%, contudo tiveram que se convencer, porque fatos são fatos, e ante os fatos temos que nos render. Depois daqueles experimentos de Kate King ficou demonstrada, fisicamente, a realidade do mais além. E, que diremos daquele médium Home, francês que em estado de transe flutuava na atmosfera, que flutuando na atmosfera sentado sobre uma cadeira saiu por uma janela e entrou por outra em um alto piso, que metia ele seu rosto entre carvões acesos e não se queimava, etc. Foram fenômenos de ordem popular, como negá-lo quando os cientistas os comprovaram? Contudo, é óbvio que essas comprovações de tipo psíquico experimental tampouco levaram a ninguém à iluminação, ninguém se transformou com isso, o único que se conseguiu foi demonstrar a realidade, pois, das dimensões superiores da natureza e do cosmos, mas ninguém se transformou com isso. Toda essa série de sucessos mediúnicos, todos esses experimentos de tipo psíquico, se fizeram populares, e como sequência ou corolário apareceram escolas de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista, meio mediúnicas, meio espiritistas, meio esoteristas, de tudo um pouco, que se popularizaram. Não vou a pronunciar-me contra nenhuma escola, porque não é esse o objetivo desta palestra, unicamente quero dizer-lhes que tais escolas de tipo semi-esotérico, pseudo-espiritista, abundaram como sequência ou corolário de tantíssimas investigações de tipo psíquico,
Mas essas escolas tampouco possuíram uma autêntica tradição esotérica, não foram escolas que permitissem a transformação do ser humano. Ditas escolas possuíram abundante biblioteca e muitíssimos eruditos, mas não conduziram a ninguém à transformação, à autorrealização íntima do ser. Apareceu um tipo de gentes muito curiosas, teorizadoras em 100%, as temos denominado personalidades Kaukianas, assim as temos chamado devido a que são gentes desta época do Kali Yuga, se distinguem por sua erudição, mas não possuem, realmente, autorrealização íntima nem esoterismo autêntico. São gentes que têm dogmas, um deles é, por exemplo, aquele da evolução, que surgiu no fundo de escolinhas como as de Allan Kardec, Leon Denis, etc. Se lermos nós a fundo a Kardec em seu livro, que intitula O Livro dos Espíritos, veremos ali o dogma da evolução. Parece que também influiu muitíssimo Darwin com sua teoria da evolução e transformação das espécies. Influiu em forma muito decisiva sobre todas essas escolas kaukianas. Ao fim e ao cabo apareceu uma gíria muito curiosa de eruditos sem autorrealização, sem conhecimento nenhum da sabedoria da serpente, sem capacidades para investigar fora do corpo físico em forma positiva e consciente, sem experiência prática sobre alquimia, sem experiência direta sobre cabala verdadeira, sem conhecimento real da anatomia oculta do homem, etc. Essa curiosa gíria pareceu deitar raízes por todas as partes e se multiplicou em forma evidente por todo o mundo. Agora tem distintos nomes, mas sim lhes direi a vocês que se baseiam em fundamentos falsos. Quando um não conhece a sabedoria da serpente, quando não é um verdadeiro alquimista de laboratório, quando um não é capaz de operar praticamente com a alquimia e de mover-se em qualquer sefirote, quando um é escravo do dogma da evolução, e está cheio de infinitos temores e prejuízos, obviamente marcha pelo caminho do erro. O dogma da evolução, por exemplo, é completamente falso, não tem embasamentos sólidos sobre os quais poder sustentar-se. Disse que um vai evoluindo em cada reencarnação, pouco a pouco, até que chega o momento em que se libera, depois de milhões de existências. Quando alguém tem levado a sério tal teoria, não se preocupa realmente por trabalhar sobre si mesmo, porque se diz a si mesmo, pois, algum dia chegarei, se não chego agora chegarei dentro de 1 milhão de vidas. Nessas condições perde o tempo e ao fim o surpreende o fato de que se esgota seu ciclo de existências, e não lhe resta mais remédio que ingressar na involução submersa dos mundos infernos, perdeu seu tempo. Tais escolas, entre outras coisas, lhe infundiram às gentes temor sobre o Kundalini, que é perigoso, que se desvia o Kundalini por outro lado se despertam as mais terríveis paixões, que se voltam loucos. Então, para que lhe falam a gente do Kundalini? Pois, melhor seria que não o citassem, para logo dizer que é perigoso, pois melhor não lhe digam nada, primeiro lhe falam belezas sobre a Kundalini, que abre todos os chakras, que desenvolve todos os poderes, que o conduz a à iluminação, etc. E depois lhe saem com que é perigoso, que melhor não se meta. Nessas condições se vai ao fracasso, é claro. Primeiro lhe dizem uma coisa e logo lhe dizem outra, lhe dizem que não desperte o Kundalini porque é perigoso. Então para que o mencionam, se é perigoso? Essas são as gírias em que vivem atualmente os pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas, é gravíssimo isso. Evolução? Obviamente existe, não negamos essa lei, mas ao lado da lei da evolução existe outra por contraponto, por oposição existe a da involução. Essas são leis meramente mecânicas que nada têm que ver com a autorrealização íntima do ser. Há evolução no grão que germina, no talo que cresce, na árvore que tem deitado ramos e frutos, há involução na planta que se murcha, que decresce e ao fim se converte em um monte de lenha. Há evolução na criatura que se gesta dentro do ventre materno, no menino que nasce, que se desenvolve, no adolescente, no jovem que luta pela existência, no homem maduro e forte, etc. Mas há involução também no ancião, no homem que a cada dia envelhece mais e mais, e que ao fim entra no estado de decrepitude e morre. São processos meramente naturais, não negamos de modo algum a existência destas duas leis, no que não estamos de acordo é em atribuir-lhes as mesmas, princípios e conceitos completamente equivocados. Toda esta gíria de tipo dogmático, toda esta pseudosapiência teórica das distintas escolas do pseudocultismo e pseudoesoterismo barato, surgiram na realidade, como consequência ou corolário, de todo esse psiquismo anterior, espiritismo, mediunismo,
mesas falantes, sujeitos em transe, etc. Então essa gíria, não tem realmente fundamentos sólidos, não tem sistemas de investigação superior, porque de modo algum me parece correto que queiramos nós basear nossos experimentos, exclusivamente, em sujeitos passivos mediúnicos. Se vêem tantos erros no psiquismo barato. Me parece que os homens sérios, de modo algum deveriam ocupar-se dessa classe, digamos, de fenômenos tão ignorantes. Como citação, direi algo muito interessante. Há pouco tempo, em um numisial da Irmã República da Venezuela, certa mulher de tipo mediúnico caiu em estado de transe, uma dama que todavia não havia dissolvido o ego, e que, portanto, de modo algum, estava preparada para receber desideratos cósmicos ou mensagens transcendentais do ser, mas o curioso é, que já estando em estado mediúnico lhe deu por ser sábia, chamou a fulano de tal e lhe disse, tu tens recebido a primeira iniciação de mistérios maiores, tu, fulano de tal, tens a quarta, tu, cicrano, a quinta. Total que todos os irmãozinhos desse lumisial resultaram mahatmas, puros e hierofantes. Aí não havia nenhum pequenino, todos eram grandões, irmãozinhos recém-chegados já eram hierofantes. Afortunadamente esse lumisial se fechou, graças a Deus, porque haviam caído em um estado de loucura insuportável. De quando em quando, se dão esses casos nos lumisiais, em que algum psíquico carregado de eus, subjetivo em 100%, que cai em transe e já se nos volta sábio. Tudo isto nos está indicando, meus estimáveis irmãos, que não é o psiquismo barato, nem o mediunismo, nem os estados incoerentes e imprecisos de uma mente desordenada, o que pode levar-nos a nós, realmente, à iluminação, obviamente, não. Existe também a yoga. Não quero pronunciar-me contra a yoga, mas sim assinalarei alguns perigos. Os hatha yogis, por exemplo, creem que unicamente à base de puras posturas iógicas é possível a autorrealização íntima do ser. Esse conceito está equivocado. Tampouco quero ir-me ao outro extremo e dizer que alguma ginástica hatha yogina seja inútil. Não, há certas ginásticas hatha yoginas que podem ser úteis para a saúde, para o corpo físico, mas de modo algum poderiam conduzir-nos à liberação final. Se trata de buscar caminhos. Sucede que a humanidade vive metida em um labirinto sem saída por nenhuma parte. Uns querem através da yoga liberar-se, outros através do espiritismo, ou do mediunismo, etc. Outros pensam que recebendo as mensagens através dos médiuns se voltam sábios. Mas em conclusão, que... Agora vamos para os Himalaias. No Tibete há multidão de anacoritas que se encerram em cavernas para o resto da vida. Seus gurujis lhes têm ensinado diversas técnicas da meditação, alguns se têm convertido em atletas, outros creem já estar liberados, etc. Há quem se alimente com puras urtigas, ervas que encontram ao redor de sua caverna, querendo assim converter-se em deuses. Cada qual é livre de pensar como queira, mas a mim me agrada aclarar mistérios. Não negamos que alguns desses anacoritas têm conseguido fazer-se verdadeiros atletas da meditação. Nesse estado de êxtase, costuma suceder que a essência do yogin se desengarrafar, se escape do ego, e em ausência do ego, a essência pode submergir-se entre o vazio iluminador. Ali há ausência de homens e de deuses, mas se escutam as palavras do Eterno. Submersos tais santos em meditação profunda, experimentam isso que não é do tempo, isso que é a verdade, mas passado o êxtase, o samadhi, retorna outra vez, como o gênio de Aladim, à garrafa, se metem entre o ego para continuar com sua penitência. Um dia desses tantos, pode que se escape em um Maha Samadhi, se desencarne, como a essência está acostumada já por disciplina a escapar-se, sair do ego, então procederá assim com a morte do físico e essa essência poderá, inclusive, até viajar aos planetas do Cristo, planetas que giram ao redor de nosso sistema solar, como giram os planetas físicos, assim gozarão de um samadhi delicioso. Sucede que nos planetas do Cristo existe outra natureza muito distinta à nossa, assim como a natureza nossa, a do mundo físico, está submetida aos processos de nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte. A natureza dos planetas do Cristo que giram ao redor do Sol é diferente. Essa natureza é imutável, eterna, não está submetida a câmbios nem a mortes. Portanto, quem vive nos planetas do Cristo são felizes, gozam em seu interior, pois, dos esplendores do Cristo íntimo e vivem em um êxtase permanente. Assim,
estes Diógenes desengarrafados, gozarão por um tempo da felicidade dos planetas do Cristo, poderão flutuar no ambiente circundante, mas, com assombro, tais Diógenes verão que não são habitantes desses mundos, se lhes admite de visita mas que realmente não têm direito a existir ali. Tão tremenda realidade lhes leva a compreender que ainda estão incompletos, que não estão liberados como supunham antes de morrer, e com dor regressam novamente, como o gênio da lâmpada de Aladim, à garrafa. Quer dizer, ao ego. Assim, há muitos que no Oriente, que no Tibete se consideravam santos e iluminados, que desencarnaram em Mahasamadhi, e que o povo venerou como a deuses, vivem agora no mundo ocidental convertidos em pessoas vulgares, comuns e correntes. De maneira, pois, que se um não aniquila o ego, não logra a liberação final. Essa é a crua realidade dos fatos, ainda que pratique muitos exercícios iódicos, ainda que se feche em cavernas isolado do mundo, alimentando-se com ervas, por aí, silvestres, etc. Se não destrói o ego, não se libera. Bem, se tem falado muito nas escolas de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista sobre a constituição setenária do homem. Todas essas escolas calquianas que diríamos, têm abundante biblioteca, há obras onde se menciona claramente os 7 corpos do homem e onde se afirma, em forma enfática, que toda criatura humana tem já os 7 corpos, de acordo com isso, todos já são mestres. Mas, a que se devem esses erros? Pois, há errôneas interpretações sobre a cultura oriental, se houvessem interpretado melhor as coisas, não haveriam metido a pata como a têm metido. Na realidade de verdade, o ser humano, o humanoide intelectual, para falar mais claro, unicamente possui o corpo planetário. Que se entende por corpo planetário? O corpo físico, mas também tem esse veículo seu assento vital orgânico. Esse assento vital é o que chamariam os indostanes o Linga Sharira, quer dizer, o corpo vital, mas corpo vital e corpo físico são o mesmo, são um só corpo. Porque o chamado corpo vital ou duplo etérico, para usar esta vez os termos das gentes desta idade calquiana, não é mais que a parte superior do corpo físico, isto é, o corpo físico é tetradimensional, tem 4 dimensões, a quarta vertical está formada pelo corpo vital ou Linga Sharira. Mas deixando de lado esta questão do corpo planetário com seu assento vital orgânico, que é o que tem o humanoide. O único que na realidade tem dentro é um montão de diabos. Será um pouco duro de dizer isto, mas é a verdade. Aqueles que hajam destruído o ego, e que portanto gozem da verdadeira consciência desperta, poderão verificar, por si mesmos, o que estou nestes instantes afirmando. Há algo digno, sim, no humanoide, não o negamos, a essência, ou o Buddhata, como dizem os orientais, falando à luz do Zen ou do Shan, essa essência está desgraçadamente engarrafada entre os diversos elementos inumanos que em nosso interior carregamos. De maneira que esses elementos inumanos são na realidade de verdade um montão de diabos, os demônios vermelhos de Sete, como se dissera no Alto e Baixo Egito, e falando na linguagem tibetana diríamos que esses elementos inumanos são os agregados psíquicos, vivas personificações inumanas de nossos defeitos de tipo psicológico. Isso é, pois, o que tem o ser humano, o humanoide. Mas, em que ficamos sobre o corpo astral, de que nos falavam nas escolas de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista? Em que ficamos sobre o famoso manas inferior e manas superior, quer dizer, sobre o corpo mental e sobre o corpo da vontade consciente ou causal? Não, esses corpos não os tem o humanoide. Mas então, por que essas escolas afirmam que sim os têm? Por uma péssima interpretação das ensinamentos orientais, mal interpretadas, foram difundidas no mundo ocidental e conduziram a gente ao erro. Os corpos astral, mental e causal há que fabricá-los, isso é óbvio. Como se fabricam esses corpos? Se um não tem noções de alquimia, como faria para fabricá-los? Antes de tudo há que ser alquimista, há que estudar a alquimia. A alquimia e os alquimistas agitaram toda a Idade Média. Os alquimistas medievais puderam salvar-se graças a que diziam que estavam buscando a fórmula para fazer ouro, que seu anseio era ajudar ao rei, ao governo em cada nação. Assim, dessa forma e desse modo, escaparam da fogueira, se lhes chamava também os sopradores. Se havia tomado a alquimia de Egito, a trouxeram à Europa os árabes e a aceitaram muitíssimos monges medievais, eminentes mestres, etc.
Aí temos, como para citar alguns personagens, ao abade Tritemo, um monge beneditino, alquimista, foi o mestre nada menos que de Paracelso, outro grande médico e alquimista. Logrou a transmutação do chumbo em ouro e que também conseguiu a pedra filosofal e o elixir de longa vida. Paracelso ainda vive todavia, pessoalmente eu lhe conheço. Quem creiam que Paracelso morreu, estão muito equivocados. E enquanto ao doutor Juan Fausto, médico encantador e mago, transmutou o chumbo em ouro, e ainda existe. O único que sim não logrou maiores triunfos de entre os 3 discípulos do abade Tritemo, foi Cornélio Agripa. Este homem cometeu o erro de pôr-se a teorizar, passou sua vida raciocinando, tirando silogismos, prosilogismos, metido dentro do círculo vicioso do raciocínio. Quando quis fazer a grande obra já estava muito velho, não pôde, morreu, o surpreendeu a morte lutando por dissolver o eu, querendo tomar possessão de si mesmo, mas não chegou, fracassou. Mediante a alquimia, aprende a fabricar o mercúrio dos sábios, com o que pode fabricar os corpos existenciais superiores do ser. Indubitavelmente, transformando o Exioerrai, quer dizer, o esperma sagrado, se elabora o mercúrio dos sábios. Indubitavelmente, tal matéria venerável tem que passar por alguns processos de purificação antes de ser útil. É óbvio que em princípio esta matéria venerável, resultado como já disse das transmutações do esperma, é negra. Mas se logra refinar o sacramento da Igreja de Roma, Roma ao inverso se lê amor, então se voltam essas águas brancas. E se continua com o processo de refinamento sexual, ao fim, as águas brancas se tornam amarelas. Ao chegar a estas alturas o enxofre é librado de suas prisões ou centros magnéticos ubicados nos infernos atômicos do homem. O enxofre é o fogo e é liberado. Este se mistura então com o mercúrio e assim obtemos o mercúrio enxofroso que ascende pelo canal medular espinhal até o cérebro. O excedente de tal mercúrio, depois de saturar as células orgânicas, vem a cristalizar dentro de nosso corpo na forma extraordinária e maravilhosa do veículo astral ou sideral. Quem possui um corpo astral sabe que o tem, porque pode andar com ele, pode flutuar no espaço com ele, pode transportar-se a outros mundos com ele mesmo, etc. É uma espécie de duplo organismo extraordinário, formidável, maravilhoso. Uma vez que um se encontra em possessão de um corpo astral pode dar-se o luxo de criar para seu uso particular um corpo mental, este vem a ser o resultado também das condensações do mercúrio. Quando o mercúrio condensa na forma do corpo da mente nos transforma, alguém que possui um corpo mental pode absorver a sabedoria da natureza, tem acesso a todos os templos de Hermes Trismegisto. Quando um já tem logrado tal êxito, está preparado para fabricar o corpo da vontade consciente, este também vem a cristalizar com as condensações do mercúrio dos sábios. Assim que alguém que tem os corpos físico, astral, mental e causal, de fato pode receber os princípios étnicos, búdicos ou anímicos, que o convertem em homem real, isto quer dizer que antes desse instante não se é homem, antes desse momento não é mais que um animal intelectual. Um professor de medicina no Distrito Federal dizia que estes seres humanos, que assim se chamam, não são mais que mamíferos racionais. Dizer mamíferos racionais ou mamíferos intelectuais, pois é o mesmo. Façamos, pois, uma plena diferenciação entre o que são os mamíferos intelectuais e o que é o homem. Só quem possua esses veículos é homem. Agora bem, uma coisa é ser homem real e outra coisa é ter capacidades para ser um investigador competente da vida nos mundos superiores. Um homem pode ser homem no sentido mais completo da palavra, e contudo, não ser um investigador competente da vida nos mundos superiores. Para sê-lo tem que eliminar o ego. Não é por meio do mediunismo como se vai obter dados exatos sobre a vida nos mundos superiores, sobre os mistérios de além-túmulo, não é com sujeitos em estado de hipnose como podemos nós ter algumas referências sobre o mais além, não. Quem queira de verdade converter-se em um iluminado, em um homem consciente, em um investigador de verdade nos mundos superiores, tem que destruir o ego, quer dizer, passar pela aniquilação budista, que tanto martiriza, que tanto molesta, de verdade, aos fanáticos das escolas pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas. Mas se um não passa pela grande aniquilação, se um não logra deixar de existir aqui nos mundos internos como ego, jamais terá tampouco a lucidez verdadeira, a objetividade exata como para poder, em verdade, ser um investigador sério e idôneo da vida nos mundos superiores.
Um sujeito em estado de hipnose, subjetivo, falará do mais além, dirá que fulano de tal é um Mahatma, citará muitas coisas absurdas, porque não tem objetividade, é na realidade de verdade uma essência engarrafada entre o ego. Para ser investigador idôneo se necessita que o ego seja aniquilado, se o ego passa se reduz à poeira cósmica, a consciência, o ser, fica completamente livre. Uma consciência livre, é uma consciência iluminada, uma consciência que poderá, diretamente, experimentar o real, uma consciência verdadeiramente emancipada, idoneia para a investigação. Só uma consciência assim poderá informar-nos sobre as vidas anteriores, sobre os mundos inefáveis, sobre o karma, a lei, sobre as leis de evolução, involução, sobre os mundos infernos, etc. Mas que alguém com ego queira informar-nos sobre tudo isso, pois, simplesmente não. Porque não tem uma consciência livre, não tem uma consciência resplandecente, é uma consciência todavia engarrafada, tampada, metida entre distintos receptáculos de matéria, obviamente, não possui a idoneidade indispensável para a investigação. Assim, meus queridos amigos, nós nos propomos, nesta instituição, dar-lhes a vocês os ensinamentos exatos que lhes permitam passar pela grande aniquilação, para que se convertam em verdadeiros investigadores competentes da vida nos mundos superiores. Quem são os que lhe têm dito à humanidade que todos possuem os 7 corpos, e traçam esquemas sobre isso? Indivíduos que não têm destruído o ego. Então com que direito o fazem? Por que o fazem? Dessa forma conduzem a outros ao erro. Mas abundam desgraçadamente os pseudo-sábios, as personalidades cauquianas, por todas as partes, e isto é, diríamos, uma espécie de veneno que se propaga em todas as direções do mundo. Sem conhecer também a fundo a sabedoria da serpente, como poderia alguém converter-se em mestre de uma escola, se não conhece a sabedoria da serpente? Se um não conhece a sabedoria da serpente, vive em trevas e não logra a liberação. Exemplo: sustentam falsamente as escolas de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista em todas suas gírias inúteis, que o Kundalini pode despertar em qualquer momento, já através da meditação, ou com as práticas do pranayama, ou por imposição de mãos do guru, etc. É coisa falsa, mas falsíssima, o Kundalini não desperta dessa maneira. Quem falam assim? Os que não têm estudado os tantras tibetanos, os que não têm investigado jamais nos tesouros Anahak, é bom saber que nos códices que nos têm ficado. Aqueles que lograram salvar-se depois do vandalismo esse dos gachupines, entre linhas está escondida a sabedoria da serpente, tenhas em conta que a grande Tenochtitlan foi serpentina, assim pois, nós os mexicanos temos uma tradição serpentina. Essa é a crua realidade dos fatos. Há quem diga que na Índia há tesouros extraordinários, não o negamos, mas na Índia secreta. Contudo, aqui no México se fala mais claro. Em Yucatán, por exemplo, encontrei em um templo uma grande serpente de pedra na atitude de tragar a um homem que o tinha, pois entre suas fauces. Se leem vocês cuidadosamente o Shilam Balam de Shumael, poderão evidenciar, por si mesmos, a crua realidade de que necessitamos ser tragados pela serpente. Assim, pois, não bastaria com despertar o Kundalini, há necessidade de ser tragados pela serpente, se é que queremos gozar dos poderes da serpente. Não é com simples imposição de mãos ou com pranayama como vai a despertar a cobra, não senhor. Desperta com os princípios tântricos do Tibete, com os ensinamentos secretos de Anahak, com o esoterismo crístico da Piti Sofia, com o grande segredo dos mistérios de Eleusis, com o artifício dos alquimistas medievais. A chave é muito singela, conexão do Lingam Yoni, sem ejaculação jamais do enseminis, durante toda a vida. É óbvio que se não se chega jamais ao orgasmo esse fisiológico, assinalado pela medicina, ou ao espasmo, que assim se diz no varão, ou em outro sentido, se evita derramar o vaso de Hermes Trismegisto, esse esperma sagrado, essas secreções sexuais, se transmutam em energia, e essa energia é o mercúrio dos sábios. Nos pátios empedrados dos antigos templos da grande Tenochtitlan, homens e mulheres permaneciam durante meses inteiros a mandose trabalhando na forja dos ciclopes, para despertar a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Mas, repito, não bastaria levantar a serpente ígnea pelo canal medular espinhal, como pensam muitos yogis. Quem queira gozar dos poderes da cobra, da serpente, terá que ser tragado pela serpente.
Mas a serpente não come imundície, não traga nada imundo. Quando a serpente traga um homem é porque este já tem eliminado até a última partícula do ego. Dizia precisamente o conde de Saint-Germain, ou alguma vez deixou uma nota o conde de Saint-Germain, onde dizia: faz tantos milhares de anos, faz tanto tempo, vivo em Ísis, estou estabelecido em Ísis.